Se você entrou nesse vídeo é porque provavelmente você quer aprender um dos verbos que mais assombram os estudantes de inglês, que as pessoas veem como um monstro que vai acabar com o seu sonho de aprender inglês, mas que na real não passa de um verbo que quase todo mundo conhece e que só não te foi apresentado da melhor forma possível. Então, meu nome é Fernando Bertoncello e hoje nós vamos aprender de uma vez por todas o tão temido verbo to be. E se você se interessou nesse tema, já deixe seu like no começo do vídeo para não esquecer depois e se inscreve aqui no canal para não acabar perdendo nada que eu postar aqui. Mas e aí, o que é o verbo to be? Primeiro, ele tem dois significados, ser ou estar. Mas Fernando, meu Deus, como que eu vou saber quando está falando de ser ou quando está falando de estar? É impossível, eu já quero desistir, eu sempre disse que o inglês era impossível. Calma, que é bem simples. O português, por exemplo, você aprendeu vários verbos que têm mais de um significado. E você sabe usá-los e sabe quando está se referindo a um significado e quando está se referindo a outro significado. O verbo tomar, por exemplo, você pode tomar água, tomar banho, tomar vergonha na cara, tomar uma atitude, tomar no... né? Então, se você consegue, sabe utilizar eles no português, por que você não vai saber em inglês? Mas é sempre mais fácil entender quando você usa exemplos. Então, vamos aos exemplos. Na frase I am tired. Tired quer dizer cansado. Então você já vai se ligar na hora que a tradução é eu estou cansado. Porque eu sou cansado não faz muito sentido. Tá, se você for uma pessoa bem preguiçosa, quem sabe faça, né? Mas falando de uma forma correta, não está certo. Outro exemplo para você entender um pouco melhor. I am Brazilian. I am Brazilian quer dizer eu sou brasileiro. Porque eu estou brasileiro? Não faz sentido algum, né? Então você já vai se ligar na hora que você ver a frase, só pelo contexto. Agora na frase I am sad. I am sad quer dizer eu estou triste ou eu sou triste. Pode ter essas duas traduções. Mas como que eu vou saber quando é um e quando é outro? Pelo contexto. Você sempre vai se ligar pelo contexto e não é difícil, tá? Pode ficar tranquilo, confia em mim. Fernando, mas você falou I am e não to be. Meu Deus, to be você falou no começo que o vídeo ia ser sobre to be, agora você falou am, eu tô confuso, Fernando. O verbo to be é chamado verbo to be, mas ele aparece nas frases com outras formas, sendo elas três e são bem simples. Am, are ou is. E como que eu vou saber quando usá-las? Por exemplo, se você quiser falar eu sou ou eu estou, I am. Se você quiser falar ele é ou ele está, he is. Ela é ou ela está, she is. E se eu quiser falar, por exemplo, meu caderno é ou está? Bom, o inglês tem algumas estruturas que são diferentes do português. Um ótimo exemplo de estrutura em que isso acontece é que quando nós queremos falar de animais ou objetos, ou melhor, de tudo que não for um ser humano, nós não podemos falar ele para um gato, por exemplo, ou ela para uma porta, como no português. Na verdade, nós temos uma palavra para falar de tudo que não for um ser humano, como eu falei anteriormente, objetos, animais. O it. Então, sempre que você quiser se referir a ele ou ela, indiferente do gênero, para tudo que não for um ser humano, você deve usar o it. Por exemplo, se você quiser falar o meu caderno é ou o meu caderno está, it is. Ou eu olhei para um animal e eu quero falar ele é ou ele está novamente, it is. Mas e se eu quiser falar você é ou você está, you are. Nós somos ou estamos, we are. Eles são ou estão, they are. E vocês? Vocês é um bônus do inglês. É uma palavra que vale por duas. Você praticamente ganha um desconto na promoção do inglês. Compre um significado para uma palavra e leve dois. Vocês em inglês é you. E você também é you. E como é que eu vou saber quando utilizar um ou quando utilizar outro? Você vai saber porque se eu estiver conversando com uma pessoa só e falar you, é aquela pessoa. Você para uma pessoa no singular. Se eu estiver falando com várias pessoas e falar you, então provavelmente ali eu estaria falando vocês, no plural, porque tem muita gente. Então você vai sempre saber pelo contexto. Tá, Fernando, eu não entendi direito. Tem como você explicar um pouco melhor e com mais exemplos? Sim, eu vou pegar o exemplo anterior do I am sad, que é eu estou ou eu sou triste. Se você quiser falar ele é ou ele está triste, he is sad. Agora, ela é ou ela está triste, she is sad. Agora você viu esse animal aqui, ó, que claramente está triste. E você quer falar ele está triste, it is sad. Você é ou você está triste, you are sad. Vocês são ou estão tristes, you are sad. Nós somos ou estamos tristes,
We are sad. Agora, eles são ou estão tristes. They are sad. É bem simples se você parar para pensar, porque em comparação com o português, que tem muitas outras conjugações do verbo ser ou estar, o verbo to be no presente só tem 3, o am, o are ou is. Mas nas falas do dia a dia, quando as pessoas estão conversando, você provavelmente não vai ver ninguém falando you are sad ou I am sad, porque você provavelmente vai ouvir as pessoas falando de forma abreviada. O que é semelhante até ao português. No português você não fala eu estou no Brasil. É muito mais comum você dizer eu estou no Brasil. E o inglês é a mesma coisa, ele tem abreviações. O I am vira I'm. No exemplo, I'm sad. He is vira his. She is vira she's. O it is vira it's. O you are vira your. O we are vira were. They are vira their. Ok? São essas as abreviações do verbo to be. Se você quiser aprender mais sobre elas, já que elas são super comuns e você vai ouvir o tempo todo no inglês, até fora do verbo to be, eu falei bastante sobre isso nessa aula aqui, ó, em que eu escolhi um trechinho de uma série muito famosa e ainda ensinei muitas coisas importantíssimas do inglês. Depois desse vídeo aqui, ó, confere lá. O link vai estar aqui nos cards e também aqui na descrição. Tá, Fernando, agora eu aprendi como usar o verbo to be, como abreviar ele, mas como que eu poderia falar eu não sou, eu não estou em inglês? O inglês tem duas formas de você negar na frase, com o no, e aí é mais usado para ser o contrário de yes, tipo, você vai na festa? Não. E esse não seria o no, mas isso aí fica para tema para outro vídeo. E com o not. E o not é o que usamos para negar, por exemplo, as frases com o verbo to be. Segue os exemplos anteriores. Eu não sou ou não estou triste, I am not sad. He is not sad. She is not sad. It is not sad. You are not sad. They are not sad. We are not sad. E como tudo no inglês, você também pode abreviar mais ainda isso. O are mais o not vira aren't. O is mais o not vira isn't. O am mais o not não podemos abreviar, então fica I'm not. Mas eu não entendi 100%, coloquem exemplos. He is not sad pode ser abreviado em he isn't sad. Ou you are not sad pode ser abreviado em you aren't sad. Ou o I am not sad fica I'm not sad. E depois de tudo isso ainda falta entendermos como fazer perguntas usando to be. E isso também é bem simples, porque basicamente o que você vai fazer é começar a frase com o verbo to be. Veja como é fácil, vamos seguir o exemplo anterior com o sad. Na afirmativa falaríamos he is sad. Ele é ou ele está triste. E para fazer uma pergunta, você simplesmente vai começar com o verbo to be. Is he sad? Editora, deixa as duas frases uma perto da outra. Viu como é fácil? Afirmativa, interrogativa, ou seja, pergunta. They are sad. Are they sad? She is sad. Is she sad? I am sad. Am I sad? We are sad. Are we sad? It is sad. Is it sad? É tranquilo, né? Não é aquele bicho de 7 cabeças que muitas pessoas têm medo de aprender. Mas e aí, comenta aqui embaixo, eu aprendi o verbo to be, se você entendeu e se essa aula até ajudou. E se você ficou com alguma dúvida e não entendeu ele, comenta aqui embaixo, eu não entendi o verbo to be, que aí eu te ajudo e tiro todas as suas dúvidas. Se inscreve aqui no canal para não perder nada que eu postar aqui e deixe de falar uma coisa relacionada ao conteúdo. Não adianta você entender tudo isso e esquecer um tempinho depois, né? Seu esforço vai ser todo jogado fora e você não quer que isso aconteça, né? E você quer saber como você pode não esquecer mais o que você aprender? E melhor ainda, você quer ter acesso a um passo a passo completo para aprender inglês de graça? Nessa aula que está passando aqui na tela, eu te mostrei a melhor forma de aprender inglês e ainda te entreguei um passo a passo completo para isso. Se você realmente quiser atingir seus objetivos com o inglês, eu te aconselho a assistir ela. Então eu vejo você lá para que seu futuro seja um futuro com o inglês. Tchau!